eu sou a Renata, sou especialista em consertos e ajustes e ensino costureiras a faturarem mais de R$ 5.000 por mês com consertos e ajustes. Um bom dia para você que está chegando por aqui na nossa live de segunda-feira. Às segundas-feiras eu venho aqui falar com vocês assuntos e situações que acontecem no dia a dia da costureira para ajudar você aí, costureira, a lidar com essas situações, para melhorar no seu dia a dia e realmente você ver a oportunidade que é você trabalhar aí com consertos e ajustes e conseguir ter dias melhores aí, conseguir realmente faturar dinheiro de verdade com a costura. Um bom dia para vocês que estão chegando por aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. A Vânia tá por aqui, a Tetra Pozo tá por aqui, a Luciene, a Ju tá por aqui, a Inês, a Joelma já tá por aqui. Bom dia, Joelma, seja bem-vinda, minha querida. Gente, hoje é segunda-feira e o tema da nossa live de hoje é um tema que, olha, trabalhos de última hora para costureira, tá? Esse tema, ele veio hoje para me falar com vocês, mostrar para vocês aí três situações para que você consiga realmente dar conta desses trabalhos de última hora. E esses trabalhos de última hora são o que exatamente, pessoal? Bom dia, Cris! Tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas. As alunas do GPS estão chegando por aqui. Hoje eu tô com a voz meia fanha, acabei ficando um pouco gripada de novo. Eita, Renata, que fica gripada, né? Pelo amor de Deus, a voz tá até ruim. Mas vamos lá. Esses trabalhos urgentes que aparecem aí, geralmente nessas épocas e datas comemorativas para a costureira fazer. E muitas vezes você fica que nem uma doida aí atrás da máquina para poder dar conta deles. Porque todo mundo brasileiro, né, deixa tudo para a última hora e você, costureira, vai ter que resolver o problema do seu cliente quando ele chega aí de última hora para ele ir para um evento, para ele ir para o Dia das Mães. Fala do Dia das Mães porque semana passada, para vocês, fala para mim se semana passada para vocês, por conta do Dia das Mães, foi uma loucura por conta de consertos e ajustes. Fala pra mim, chegou muito conserto de última hora aí pra vocês? Tô falando pra vocês isso, esse tema principalmente, por quê? Porque muitas vezes a gente tá aí trabalhando, a gente tá fazendo o que tem que ser feito, realizando os consertos, os ajustes, e acaba surgindo muito trabalho pra gente realizar. Aí tem aquela famosa frase, nossa, mas deixa vir esses consertos, porque daí eu consigo cobrar taxa de urgência em todos eles, e consigo realmente ganhar a mais para poder fazer esses concertos. Mas eu quero relatar com vocês aqui, ó, 3 situações que acontecem no dia a dia de vocês aí. E acontecem comigo também. E para falar isso para vocês, essas 3 situações, eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo semana passada por conta do Dia das Mães. Semana passada, aqui na minha cidade, além de ser Dia das Mães, domingo, tem festa na cidade vizinha. E todo mundo deixa para a última hora para fazer consertos e ajustes. Então eu tô falando para você, conselheiro, que se acontecer isso com você, como que você vai conseguir lidar e dar conta de todos esses trabalhos, certo? Tava uma correria, uma loucura. Fala pra mim quem tá chegando por aqui, ó. A Joelma falou que tava uma loucura lá no ateliê dela. Lotou. Quando tem datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Namorados também, agora que é a próxima data que o comércio vende bastante também, que todo mundo compra roupa ou precisa de uma roupa para ir no evento, também lota de trabalho para fazer. Então essas datas comemorativas, elas tendem a aumentar o fluxo aí dentro do ateliê, tá? E é disso que eu estou falando com vocês hoje, para vocês conseguirem lidar com certas situações. Por quê? Porque como você, costureira, é a ponta, é a última lá, que a pessoa comprou a roupa, ou ela tem a roupa, ou ela acabou deixando para a última hora, ela vem atrás de você para você salvar a vida dela, né? Quantas vezes você, costureira, escuta que você vai salvar a vida do cliente? E muitas vezes eu tô falando isso para vocês hoje porque você salva a vida do seu cliente e acaba quase, perdendo a sua paz. Você perde a sua paz por conta disso. Então eu tô aqui para te auxiliar e te ajudar nessa questão, porque às vezes a gente quer salvar a vida do cliente e acaba se afogando em tantas coisas para fazer. E se a gente não tiver esse jogo de cintura, a gente não sabe lidar com as coisas e acaba passando aí, da hora de trabalhar, acaba passando o tempo, às vezes. Olha, eu quero saber se tem alguma costureira que tá aqui na live participando
que ontem, Dia das Mães, tinha se programado só para ficar com a família e acabou tendo que levantar cedo e fazer um conserto, um ajuste ou costurar alguma coisa para algum cliente porque deixou para a última hora e falou que era só aquela costurinha que tinha para fazer. Teve que levantar no dia que você se programou para ficar com a sua família para poder fazer consertos e ajustes aí. Fala pra mim. Bom dia, Nilda. Tudo bem, minha querida? Bom dia, Márcia tá por aqui também. Sejam todas muito bem-vindas à nossa live. Você trabalhou praticamente o dia todo, Joelma. Eita, nós, hein, Joelma? Olha aí. E o que acontece com isso? Semana passada, muita gente deixou o conserto para a última hora, certo? Você, costureira, eu quero falar o primeiro ponto aí para você dar uma observada e olhar aí no seu dia a dia. Por quê? Você pode fazer esses serviços urgentes aí, ó, cobrar a taxa de urgência para você ganhar um dinheiro extra, porque querendo ou não você vai estar fazendo um serviço além? Pode. Mas eu sei que acontece na realidade de muitas de vocês, que às vezes você se atropela de tanto serviço que você tem para fazer aí, acaba passando o serviço na frente do serviço dos outros, aí se embanana tudo, e quando chega a hora de fazer a entrega e de receber, acaba não recebendo. Então, ó, eu quero dar 3 pontos importantes para vocês aí no dia a dia de vocês. Ó, a Joelma tá falando aqui, ó, urgências, ó, eu vou falar justamente sobre isso, hein, ó, porque as urgências me atrasaram os outros serviços. A gente às vezes quer dar conta e quer atender todo mundo, gente. Quer atender todo mundo. E às vezes a gente precisa o quê? Observar no nosso dia a dia, trabalhar com agenda de trabalho, agenda de serviço. Agenda de serviço e saber o seu limite. A não ser que você estipulou, olha, eu vou trabalhar até no domingo para poder fazer uma hora extra, porque eu preciso. Mas se não, o que acontece? Você acaba pegando serviço a mais para fazer, certo? Atrasa os serviços do cronograma seu, da sua agenda, para poder ter serviço urgente, e depois fica aí horas e horas tendo que trabalhar mais, fica cansada, porque a canseira não é nem da costura, mas é daqui, ó, porque você fica assim, meu Deus, eu tô pegando a roupa da Dona Maria, só que eu tenho a roupa da Dona Joana, da Dona Francisca, da Dona Fulana, Cicrana, Beltrana, e eu vou colocar na frente, mas depois nem que eu, ó, trabalho que nem uma doida para dar conta. Mas aí o que acontece? A gente não tem controle das coisas. A gente não tem controle do quê? Do serviço que tem dentro do nosso ateliê, tudo bem. Mas a gente não tem controle das coisas que acontecem fora, porque você tem família. Você tem que ter tempo para poder fazer as outras coisas. Às vezes alguém fica doente, acontece alguma coisa e a gente não tem controle, e a gente se embanana toda. Então eu venho hoje falar para vocês sobre essa questão dessas datas comemorativas de serviços de última hora, tá? Então o primeiro ponto que eu quero que vocês observem aí é o quê? O primeiro ponto que eu quero que vocês observem aí é o fato de você, costureira, trabalhar com uma agenda com os trabalhos oferecidos aí, que você vai ter que fazer entrega, tá? Não deixa, ai meu Deus do céu, agora eu vou ter que fazer a sacola da fulana, ai agora eu tenho o serviço da cicrana. Não, tenha organizado aí, saiba estipular exatamente quando e pra que dia você vai produzir e que dia que você precisa entregar, tá? Certo? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, tá lotada de serviço. Você trabalha sozinha, costureira? Quem aí tem alguém que trabalha junto ou trabalha sozinha? Vocês trabalham sozinhas ou vocês têm algum ajudante, trabalham com alguém aí dentro do ateliê de vocês? Fala pra mim, se vocês têm alguém que trabalha com vocês. Porque na grande maioria, nós trabalhamos sozinhas, né? Eu ainda tenho a minha mãe que me ajuda também para poder realizar os concertos, porque a demanda é muito grande. Mas mesmo assim, quando você trabalha sozinha, você tem que levar mais ao pé da letra aí no que você tem para entregar, porque você precisa entregar. Uma das maiores queixas dos clientes é prazo de entrega. Prazo de entrega. Não entrega a roupa no dia certo. Então, se você trabalha sozinha, costureira, eu falo isso para você por quê? Porque você precisa se programar para fazer a entrega no dia correto, no dia certo, para que o seu cliente veja que você tem compromisso também. Porque vamos falar a verdade. Fala a verdade pra mim agora. Pensa aí comigo, você tá aqui me acompanhando. Renata, eu vou pegar os serviços urgentes porque eu vou cobrar taxa de urgência. Ó, se você ainda cobra taxa de urgência, porque muitas costureiras não cobram taxa de urgência e fazem o trabalho
desesperadamente porque para agradar o cliente, porque acha que, nossa, eu vou fazer agora aqui, fica enlouquecida. Se você ainda ganha, cobra a taxa de urgência, ainda é um ponto positivo. Agora, se você não cobra e ainda assim faz para poder eu vou deixar, porque sabe o que pode acontecer, Renata? Eu tenho medo, porque é a primeira vez que a pessoa vem me procurar para fazer consertos e ajustes, e eu vou falar não para ela, como assim? Só que aí pensa bem, você tá aí com um monte de serviço que você já pegou de várias pessoas, você já fez compromisso com essas pessoas que você vai entregar o serviço para elas, aí o seu olho cresce porque vem outra pessoa, você fica com medo de perder, e aí você fala sim para essa pessoa nova que tá chegando, e não para todos aqueles outros serviços que estão parados aí. A não ser que você já conversou e já deu um prazo de entrega maior. Só que se você não, você precisa cumprir o prazo de entrega quando o serviço está parado. Porque não tem aquele ditado, Renata, mas esse aqui já tá certo, já tá pego, já tá aqui para me fazer. Esse que tá chegando agora, eu vou pegar agora. Só que a gente quer pegar, tudo e segurar com a mão aqui, e fazer tudo sozinho. Lembra, você trabalha sozinha, costureira. Você não consegue dar conta de tudo. Se você falar sim para tudo, eu tô falando para quem tá chegando aqui agora, eu tô falando sobre as datas comemorativas, porque são aonde aumenta a maior demanda de trabalho para costureira. E se ela não, de uma certa forma, não tiver aí, o primeiro ponto que eu falei para vocês, sobre a agenda de vocês, dos serviços que vocês precisam realizar, do serviço que você precisa entregar, você acaba pegando o serviço além da conta que você dá, a não ser que você tenha alguém para trabalhar aí. Mas se não, não adianta falar sim para um monte de serviço que chega e na hora de você produzir você não dá conta de entregar. Ou ter que ficar aí a sua família jantando e você trabalhando atrás da máquina para poder entregar. Renata, mas eu preciso fazer hora extra. Chegou esse serviço, eu preciso fazer. Isso é um caso esporádico. Se você precisa, você tem que saber exatamente. Mas se você tem um monte de serviço e você não consegue falar não para o seu cliente aí por conta disso, por conta, eu preciso atender porque senão eu vou ficar sem o serviço, por favor, trabalhe com a agenda. Agenda, use a agenda aí na hora de você fazer as suas produções dos seus trabalhos. Para quê? Para você ter um mínimo de organização de serviço. Precisa ter um mínimo de organização, porque senão a vida vai engolir. Os trabalhos vão te engolir. E aí vai falar, meu Deus do céu, eu não estou dando conta de fazer o que eu tenho para fazer. Eu não consigo parar para fazer isso, eu não consigo. Tem dia que é uma loucura mesmo. A maioria dos dias, quando antecedem aí épocas de festa, meu Deus, é uma loucura mesmo. Só que a gente precisa saber se a gente vai dar conta ou não. Para você, costureira que trabalha sozinha, tá? Para você que trabalha na sua casa. E eu bato forte assim, falando pra você que trabalha na sua casa, você que trabalha sozinha, porque muitas vezes o cliente chega na sua casa, às vezes 8 horas da noite, 9 horas da noite, estão mandando mensagem pra você no seu celular, pra você fazer serviço no outro dia ou no mesmo dia, quer levar pra você, e se você não saber exatamente o que você tem pra produzir. E o segundo ponto que eu vou falar pra vocês agora, que é o fato de você conseguir falar, não consigo te atender, não consigo fazer. Não é problema nenhum você falar que não consegue fazer. Não tem problema nenhum você se posicionar e falar que você tem muito trabalho e não dá pra você fazer. Tá? Por quê? Porque às vezes você fala, nossa, Renata, mas se eu não pegar eu vou perder o serviço. Renata, se eu não pegar vai pra outra costureira. Aí você não usou o primeiro tópico que eu falei pra vocês, que é a questão de ter realmente a agenda do trabalho que vocês vão fazer, ou se não, você organiza também, tá? Na questão da agenda. Dia das Mães, foi domingo, ontem. Dia das Mães. Então eu sei que quinta, sexta, sábado é os dias que vão aparecer serviço, tá tudo controlado. E aí você se programou para deixar a agenda livre para poder pegar esses trabalhos urgentes. Aí é uma forma inteligente de você trabalhar. Mas chega uma hora que o serviço urgente acaba se tornando urgente do urgente do urgente. Por quê? Lembra que eu falei pra vocês que eu ia contar a história? Acabei não falando, né? Sábado eu já tinha me programado, certo? Pra fazer todas as entregas, todos os serviços, já tava ali programado para entregar. Apareceram vários trabalhos urgentes, porque acumulou 2 datas comemorativas aqui próximo, porque era o Dia das Mães. E aqui na cidade vizinha, que é Maringá, tá tendo a Expo Engá.
Então tá todo mundo querendo ir para Expoingá e aí compra uma roupa nova e precisa fazer conserto, precisa fazer ajuste e acaba realmente aumentando muito a demanda de trabalho. Só que eu me programei para poder pegar esses trabalhos, entregar esses trabalhos. Só que sempre vai aparecer um cliente de última hora. E o que aconteceu? A cliente chegou aqui para mim atender ela. Eu tava desmanchando as peças, porque eu tava fazendo entrega, desmanchando algumas peças para poder terminar de produzir, porque foi bem corrida essa semana passada. E ela chegou e falou pra mim assim: olha, eu trouxe pra vocês, bom dia pra quem tá chegando por aqui, eu trouxe pra você aqui, eu quero saber se você consegue fazer pra mim, eu queria usar amanhã. Sabe que horas que ela veio trazer o serviço pra fazer? 11 horas da manhã. Eu ia trabalhar até meio-dia, no máximo 1 hora pra poder entregar. Eu preciso pra amanhã, eu quero usar pro Dia das Mães. Eu falei pra ela: olha, minha querida, infelizmente eu não vou conseguir te atender. Nossa, mas é só você... Era uma blusinha, era o cropped. O cropped tinha as 2 alças atrás e aí tava grande a alça, ela queria que diminuísse a alça. Aí ela pegou e falou assim pra mim: nossa, mas você não consegue fazer? Eu falei assim: não consigo fazer. Não consigo fazer. Aí ela continuou insistindo: nossa, mas é só você cortar aqui, pregar aqui. Aí eu olhei pra ela e falei assim: olha, não é só cortar aqui e pregar aqui. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui tem que desmanchar, tem que medir, você vai ter que provar, eu vou ter que te atender. Se você quiser deixar aqui, pra mim, eu te atendo, marco, e aí na próxima semana eu te entrego. Agora, pra hoje eu não consigo te entregar. Não consigo porque eu tenho mais trabalhos pra estar fazendo. Aí ela pegou assim: então tá bom. Aí ela foi, ainda indiquei outra costureira pra ela fazer, porque eu não ia conseguir. Tem cliente que é tão assim, que às vezes eu falo assim: olha, eu posso te indicar outra costureira pra fazer. Não, eu queria que você fizesse. Insiste, insiste, insiste. E pode acontecer com você aí. Pode acontecer com você aí. E às vezes a gente tem que aprender a falar não, sabe por quê? Porque você pode pensar assim: Renata, mas você tinha tarde toda ontem pra poder costurar e fazer serviços a mais. Por que a importância de você ter clareza no serviço que você entrega, no que você está fazendo? Porque você não precisa ficar que nem uma doida, querendo pegar tudo quanto é coisa que aparece, parecendo curva de rio. Tudo que aparecer você quer pegar porque você tem que pegar, porque se você não pegar você vai ficar sem serviço. Você tem que aprender a forma certa de trabalhar para você ter clareza, para você poder trabalhar tranquilamente, na medida do possível. Não adianta nada ficar nesse desespero por conta de serviço. Não adianta nada ficar no desespero por conta do serviço. Eu tinha a tarde inteira para me costurar, certo? Tinha a tarde inteira para me costurar sábado, para poder entregar serviço. Só que eu também tenho o meu marido que estava me esperando para fazer o almoço, pra gente almoçar. Eu tinha minha filha que estava lá me esperando, que ela já tinha ficado com a minha mãe na parte da manhã, e eu precisava cuidar dela. Era a véspera do Dia das Mães também. Lembra que a semana é bem corrida por conta de tanta coisa que a gente tem que fazer? E você também tem que comprar as coisas para poder fazer as coisas na sua casa? A gente também tem que priorizar a nossa vida. E se toda vez que o seu cliente chega e fala para você: eu preciso para agora, você vai falar: não, eu vou pegar para agora, vou fazer. Não, deixa lá que... Eu podia falar assim: não, vou deixar quieto, eu vou fazer o serviço aqui, porque daí o Júlio lá em casa, ele se vira, ele faz almoço, dá almoço para a Júlia e se vira. Não é assim que funciona. A gente precisa trabalhar de uma forma otimizada para dar conta do que a gente tem para fazer e também ter qualidade de vida, porque senão não vai adiantar nada, costureira. Não vai adiantar nada chegar no final do mês você ter dinheiro e aí você chega em casa, tem todas as coisas para você fazer, você se programou, não deu certo. Não deu certo porque mais uma vez você não soube dizer não para algumas coisas e sempre fala sim. Sempre acaba falando sim, tá? Sempre acaba falando sim. E toda vez que você fala sim, sem se programar, se você se programou, costureira, para você trabalhar, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Eu tô contando uma história que aconteceu aqui comigo, por quê? Porque a gente precisa realmente impor alguns limites. Precisa impor limites, porque quem manda aí dentro do seu ateliê é você. Quem manda dentro do seu ateliê é você. Tudo que você aceita aí dentro do seu ateliê é porque você falou sim. Sim. Certo? Então tem coisas que a gente tem que pôr limite.
tem que impor limite. E limite em tudo mesmo. Porque, ó, até mesmo na conta de fazer. Bom dia, Ivone, tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda lá no GPS participando. Tudo mesmo. Por quê? Porque às vezes o cliente chega aí pra você atender ele quer tanto ver quando que ele precisa exatamente, que você pode entregar o serviço pro seu cliente, com certeza, na data que foi combinada, mas dentro da sua possibilidade, costureira, dentro da sua possibilidade. Ou senão o cliente chega e fala pra você assim, ó, eu quero que você faça assim. E você sabe que não dá pra fazer assim, você dá as possibilidades a ele, quer te ensinar a costurar. Quem já pegou cliente aí que tentou ensinar você a costurar? Vocês têm cliente assim ou não? Ou só acontece aqui também, que o cliente tenta ensinar você a costurar? Bom dia, Madalena, tudo bem, minha querida? E se a gente não impor certos limites, infelizmente, a gente acaba fazendo só o que as pessoas querem. E o que a gente quer? E não é tratar mal o cliente, tá? Toda vez que eu falo assim pra vocês, dá a impressão que eu falo assim, nossa, isso tem que ser ruim. Meu Deus do céu, de forma nenhuma, você tem que tratar o cliente muito bem. Muito bem, ele tem que entender também que você tem uma vida, tá? Que você também tem uma vida. Ó, e o terceiro ponto que eu quero falar pra vocês é que todos nós temos as mesmas 24 horas. Temos as mesmas 24 horas. E se a gente não conseguir se organizar para poder dar conta de várias coisas do dia a dia, tem dia que dá para fazer tudo? Lógico que não. Tem dia que não dá para fazer tudo, não. Mas quando não dá para fazer tudo, no outro dia a gente começa de novo. Mas essas mesmas 24 horas a gente precisa colocar o que a gente precisa fazer e dar conta do que a gente tem para fazer, para que no outro dia seja mais um dia para começar e a gente também tem que fazer o que tem que ser feito, tá? Vocês estão aqui me acompanhando? A maioria de vocês estão aqui porque vocês viram que eu falo pra vocês. Eu ensino costureiras a faturarem mais de 5 mil reais por mês com consertos e ajustes. 5 mil reais por mês com consertos e ajustes. Muitas acreditam, muitas falam, isso aí, né? Só que para você faturar 5 mil reais por mês, existem passo a passo e método de trabalho. Não é simplesmente fazer o conserto e ajuste. Não é simplesmente não. Olha, Renata, eu sou uma excelente costureira, eu entrego meu serviço impecável. Isso eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês trabalham e fazem serviços muito bem feitos. Mas para faturar mais de 5 mil reais, não basta somente entregar serviço bem feito e de qualidade. Não basta. Você precisa saber que começa em você. Não é o serviço exatamente que você entrega. O seu cliente vem atrás de você pela sua costura, mas quando ele chega, não é a sua costura que ele vai ver de primeiro. Não é? Para e pensa aí, ó. Tem aquele ditado que fala assim que a primeira impressão é a que fica. Quando o seu cliente chega para ele atender você, para você atender ele vê você costurando? Ele vê a sua costura ali? Não. Ele vai falar com você. E aí o que acontece? Se você não souber exatamente como fazer, como você vai levar aí o processo dentro do seu ateliê, infelizmente, costureira, tudo tende a ficar cada vez pior. Ficar atrás da máquina com a cabeça baixa, sempre falando assim, senhor pra tudo, sempre chegando no final do mês não conseguindo ganhar dinheiro, sempre fazendo de tudo pra todo mundo e não vendo o real valor que você tem, tá? Ó, a Jalma falou assim, eu pego diariamente clientes especialistas em dar palpite no meu serviço. Tem muito, né, Joelma? Tem muito. Mas aí a gente escuta. Uma ótima costureira, essa dona Joelma aí. Além de costureira, atende seus clientes muito bem. Tem jogo de cintura para saber lidar. Aprendeu a forma certa de fazer aí com que os clientes entendam, né, dona Joelma? Tem posicionamento. Bom dia, Vanusa. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda, aluna do GPS. Ó, a Ivone tá no outro Instagram aqui. Seja bem-vinda, Ivone. Um bom dia para vocês que estão chegando por aqui. Hoje o tema da nossa live é um tema que, como no último final de semana mesmo, no domingo, né? No domingo a gente teve o Dia das Mães. A semana passada foi uma semana muito corrida, de muito trabalho para muitas de vocês, tá? Muitas. E além de ter muito trabalho, porque se você já tem aí uma quantidade grande de trabalho para fazer, acontece quando chega nessas épocas assim de datas comemorativas, tende a ter mais trabalho ainda para realizar. E muitas vezes, se a gente não souber lidar com essas situações, você vai trabalhar até no almoço do Dia das Mães.
E eu venho falar isso pra você, que você não precisa trabalhar até no almoço do Dia das Mães, você não precisa ficar trabalhando, a não ser que seja sua escolha, tá? Não sei que seja a sua escolha. Mas você não precisa. E não é porque fala não precisa, você precisa, Renata, mas eu preciso de dinheiro. Você precisa aprender a forma certa de fazer o processo aí dentro do seu ateliê, tá? A Joelma é melhor de tudo, consigo tirar... Verdade, né, dona Joelma? A Joelma falou assim, é o melhor de tudo, consigo tirar mais de 5 mil por mês, graças a você. Graças a Deus, Joelma, graças a Deus e ao método de trabalho que você tá aí praticando e usando, né? Toda a honra e glória ao Senhor, porque eu sempre falo pra vocês, assim, que tudo na nossa vida, a gente é abençoado por Deus, sempre, e graças a Deus que você tomou decisão, porque a Renata aqui, ela distribui o conteúdo, ela vem aqui, ela pega na mão, ela ajuda, ela tá aqui para poder auxiliar vocês. E é graças a Deus. E graças ao seu esforço, ao seu empenho, porque só Deus e você sabe, e eu também sei o tanto que você se esforça para poder fazer o que tem que ser feito. Tá bom, dona Joelma? Parabéns aí pelos seus resultados. Dona Joelma tá arrasando aí. Gente, e eu falando pra vocês dessas mesmas 24 horas que vocês têm, que é as mesmas de todo mundo, às vezes falam, nossa, Renata, como é que dá conta? Tem dia que você vai dar conta, tem dia que você não vai dar conta, tá? Tem dia que você não vai dar conta, mas aí você volta de novo e recomeça pra dar conta, tá? Eu falo isso pra vocês porque às vezes tem clientes que abusam da nossa paciência, tem clientes que às vezes abusam de... Nossa, quem que já teve aquele sentimento assim, ó, nossa, parece que a pessoa acha que eu só vivo costurando, que eu não tenho vida? Pra quem pega muito trabalho pra fazer, pra você que tá por aqui, costureira, que tem muito trabalho pra fazer, quando o cliente, quando você já tem aí uma recorrência de muito trabalho pra estar realizando, às vezes a gente recebe mesmo umas mensagens, ou o cliente vem e acha que é simples de fazer. E na hora que acontece isso, eu tô aqui pra falar pra você que a gente tem que ter jogo de cintura pra poder falar com eles e também aprender a falar não, tá? Você não precisa falar sim toda hora. Não precisa falar sim toda hora. Não precisa falar sim toda hora, tá? Às vezes você pega coisas pra fazer que você nem queria fazer, que você nem sabe fazer, ou que tem que pegar pra se desafiar? Tem, mas às vezes você queria falar não e acabou falando sim. Só para poder agradar, só para poder fazer. Ou às vezes, nossa, é cada história, cada relato que eu escuto das costureiras assim, que eu falo, meu Deus, como é que você conseguiu deixar chegar nessa situação? Olha, acontece muito. Às vezes a pessoa pega serviço para fazer e acumula aí um monte de sacola de trabalho para fazer, não tem noção do que realmente quando você vai entregar. E quando pensa que não, começa a chegar esses montes de trabalho e você só vai juntando a sacola ali, colocando sacola na frente, juntando sacola ali, colocando sacola na frente. Daí não cumpre prazo. Aí faz um monte de trabalho. Aí precifica errado. Aí fala, nossa, mas eu preciso fazer. Você sabia que aquele serviço que você tem parado dentro do seu ateliê, pode ser que você já esteja com... Pode ser que tenha um monte... Na verdade, toda a sacola parada dentro do seu ateliê que você não produziu no tempo correto, na forma certa... É dinheiro parado dentro do seu ateliê? É dinheiro parado dentro do seu ateliê? Então, costureira, comece a observar aí, pelo amor de Deus. Veja a agenda, tá? Ó, vou recapitular pra vocês. A agenda, tem uma agenda de trabalho pra você anotar as coisas que entram e saem. Renata, eu não consigo trabalhar com a agenda. Pega um pedaço de papel, uma pranchetinha aí, ó, e anota. Hoje eu preciso entregar isso, entregar aquilo, aquilo outro. Isso aqui é pra quando, isso aqui é pra aqui. Porque senão você se perde no meio do caminho, tá? Esse é um dos pontos positivos aí, que você ter a agenda vai facilitar pra você no dia a dia. Tô falando mais pausadamente porque eu tô com a garganta arranhando, tá? Tô até aqui, ó, bebendo água e fazendo a live com vocês. Às vezes falam, nossa, a Renata tá falando baixinho, meio fanho, é porque eu tô meio agripada, tá? E o segundo ponto é você falar não, você não precisa falar sim pra tudo. Você pode falar não. Veja se você tem a capacidade de produzir essa peça para o tempo determinado sem interferir na produção do restante da sua produção. Tem aí. Não adianta passar na frente das coisas, ganhar taxa de urgência e ficar com o serviço atrasado aí.
Ó, eu falo isso pra vocês, às vezes falam assim, Renato, mas se você falar isso, a gente pega o serviço aqui. Eu duvido e eu dó, se não aconteceu já com vocês aí, de às vezes, antigamente na loucura de pegar muito serviço pra fazer, que a gente vai adaptando, vai aprendendo, vai estudando, vai colocando conhecimento em prática. Às vezes pegava um serviço pra fazer e atrasava a sacola de alguém. E você não tem a memória, que nem diz outra, a memória, eu não tinha, e nem hoje tenho memória de elefante para lembrar o que tem naquela sacola para produzir, certo? Aí você vai lá e pega a sacola para produzir, você chegou aquele monte de sacola urgente e você parou a sacola, parou o serviço que você tinha para produzir. Aí você atrasou o serviço. Um ponto você atrasou. Aí o que vai acontecer nesse atraso? Você vai fazer o outro na frente. E aí, você deixou para produzir aquele conserto, por exemplo, na gata ali, sabe? No limite. E quando você abriu a sacola, o conserto você precisava fazer uma coisa muito difícil, muito demorado para resolver. E aí o que acontece? Você não conseguiu cumprir o prazo de entrega. Não cumpriu o prazo de entrega porque o serviço era muito demorado e teve uma surpresa na hora que abriu a sacola. Então, ó, observe aí o serviço que tem aí dentro do seu ateliê para você produzir. Não fique acumulando sacola. Não fique acumulando sacola. Resolva o que tem para resolver aí. Resolva o que tem para resolver aí. Chega desse negócio, nossa, eu tenho 300 mil coisas para fazer aqui. Vai resolvendo, vai soltando isso aí. Você sabia que, ó, tudo que a gente vai represando demais, se a gente tá lá, o rio tá correndo, você represa o rio, vira aquela lagoa, vai enchendo, aí vai parando um monte de coisa ali, vai ficando. Você perde o controle. Agora, se você deixa o rio fluir, ele vai sempre trazer o quê? Água nova, água limpa ali, ó. Sempre água limpa, sempre água limpa. Sempre vai ter sacola chegando e saindo, sacola chegando e saindo. Então, você não pode ficar represando o serviço aí. Não fique represando o serviço aí. Aprenda a lidar com essa agenda para você deixar o fluxo de sacola fluir daí. E também sacola parada dentro do ateliê aí também não dá, sacola parada para produção, que às vezes a gente fala assim, ai, o meu cliente não veio buscar a sacola que eu fiz. Ai, meu cliente não veio, faz dias que tá aqui a sacola parada, o cliente não veio buscar. E quanta sacola também tem parada aí que você ainda não produziu? Você tem sacola parada aí dentro do seu ateliê que você não produziu? Ah, mas isso aqui eu faço outra hora. Ah, depois eu faço. Outro dia eu faço, hoje eu não tô com cabeça pra fazer isso. Não, vou deixar pra depois. Não vai chegar, olha, você precisa produzir pra poder chegar mais. Precisa produzir pra chegar mais. Pra poder entrar mais dinheiro aí no seu ateliê, pra entrar mais serviço aí dentro do seu ateliê, pra você atender mais pessoas dentro do seu ateliê. Renata, eu não tenho nada pra fazer. Dá uma olhadinha aí. Se você não tá olhando para uma sacola que tá parada aí, você tem que produzir e acaba não produzindo porque, só uma, eu deixo para depois. O depois vai ficar para depois, tem que fazer agora, tem que fazer hoje. Se você considera estar aqui me acompanhando agora nessa live, tem serviço parado aí dentro do seu ateliê e você não produziu ainda, dá uma analisada aí e começa a colocar para produzir. Vamos eliminar a sacola parada aí. Vamos eliminar a sacola parada. Sacola parada. Quase que sacola parada, se eu falar que da dengue é problema porque não tem água. Mas olha, sacola parada aí é dinheiro parado dentro do seu ateliê. É dinheiro parado dentro do seu ateliê. Tem aí o mínimo de organização nessas sacolas, tá? E o que mais que eu quero falar pra vocês hoje? Com a voz ruim. É que é segunda-feira. E toda segunda-feira a gente vem aqui conversar sobre assuntos pra vocês. Ó, eu tô aqui, eu falo histórias pra vocês, tá? Vocês estão aqui me acompanhando, ouvindo histórias. Vocês estão ouvindo os passos que eu falo pra vocês, que eu dei 3 passos aí que pode acontecer com vocês. Só que não é pra você ficar aqui me assistindo só por assistir. Sempre, tudo que você parou pra assistir, tudo que você parou pra ver, por favor, tire aproveito e coloque alguma coisa em prática pra mudar aí. Coloque alguma coisa em prática. Eu tô falando pra você olhar as sacolas que estão paradas aí, pra você organizar, pra você dar conta do serviço que tem aí. Olha aí. De tudo que eu falei, na próxima vez que tiver uma data comemorativa, que você sabe, ou, por exemplo, tem festa na sua cidade, que nem tá tendo por aqui,
Já se programe para deixar tempos reservados para taxas de urgência que vão chegar serviços urgentes para você fazer. Tudo isso eu falei hoje durante essa live. E pode ser que você esteja aqui falando assim, nossa, Renata, você não vai ensinar eu costurar nada? Quarta-feira tem aula prática de consertos e ajustes que eu faço junto com vocês, mostrando não só o conserto, mas o que vai além do conserto. Porque a grande maioria de vocês sabem costurar. Quem não sabe costurar, sim, precisa aprender a fazer passo a passo. Mas para quem já sabe costurar, saiba que para você faturar mais de 5 mil reais por mês, não é só costurando. Não é só costurando, tá? Então é muito importante você vir aqui participar comigo nessas segundas-feiras, quando eu tenho conteúdos sobre situações que acontecem no dia a dia de vocês, que vocês peguem aí, ó, vai pegando para colocar as coisas em prática aí dentro do seu ateliê, do seu espaço de trabalho, da sua sala onde você trabalha. Vai colocando em prática, tá? Vai colocando em prática. Gente, quarta-feira, então, a gente tem live de consertos e ajustes na prática. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira, pra gente começar a fazer a produção da semana, a meta da semana. Se você aí tá sem trabalho, comece a colocar algumas ferramentas pra te auxiliar e te ajudar também, pra você ter trabalho, tá? E saiba que quarta-feira eu tô aqui esperando vocês pra participar da nossa live de consertos e ajustes na prática, certo? Gente, um beijo no coração, Deus abençoe grandemente, começo de semana, que o Senhor prospere grandemente vocês e saibam que vocês são a prioridade. Se priorizem, cuidem de vocês, cuidem daqui, ó. Às vezes você acha que, nossa, eu não sei o que eu faço, eu tô perdida de tanta coisa pra fazer, ou eu tô sem nada pra fazer. Cuida de você, busca pelo conhecimento sempre, comece a colocar as coisas em prática aí. Saiba que se alguém consegue, você também consegue. Se alguém conseguiu, você também consegue, tá? Às vezes, olha, Renata, eu tô perdida, que eu não sei o que eu faço. Comece avaliando como que você tá aí dentro do seu ateliê. Às vezes a gente quer trabalhar, a gente quer produzir, várias coisas acontecem no dia a dia. Às vezes, muitas de vocês acabam vindo pra costura para poder fugir. Acaba fugindo, quer fugir do mundo real para ficar só atrás da máquina, porque a costurar é uma terapia. Só que quando desliga a máquina, o mundo volta ao normal. Então a gente tem que cuidar da gente, tem que estar bem, tá bom? E é por isso que eu falo pra vocês, quando eu venho aqui enfatizar pra vocês que às vezes vai aparecer muito trabalho pra vocês fazerem, pra vocês trabalharem a mais, peguem os serviços que vocês dão conta de fazer. Não abra mão de ficar com a família de vocês, não abram mão de cuidar de vocês. Para faturar dinheiro de verdade com a costura, você não precisa se matar de trabalhar dia e noite sem parar, tá? Não precisa se matar dia e noite de trabalhar. Tem que trabalhar com clareza, com processo, ter objetividade na hora dessa produção, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe grandemente e até quarta-feira. Quarta-feira a gente tá junto aí na nossa live de consertos e ajustes na prática, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até quarta. Tchau!